Boa noite, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Mais uma noite nos encontramos aqui. Estamos aqui reunidos sob o amparo do plano superior, com o objetivo de sermos consolados e esclarecidos. Ambos os planos, físico e espiritual. Encarnados como nós e desencarnados como esses nossos irmãos que aqui estão presentes. Enquanto estamos por aqui, neste momento, assistindo esse pequeno estudo, a equipe espiritual superior da nossa casa vem em nosso socorro, trabalhar no nosso campo mental, trabalhar as condições dos nossos pensamentos, fazendo o atendimento necessário para cada um de nós em particular, desligando as presenças negativas, as influências negativas que muitas vezes entramos em contato durante o nosso dia, durante a nossa rotina. E essa equipe espiritual vem em nosso socorro, na certeza que a partir deste momento nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, os nossos amigos ao nosso lado. Nós pedimos permissão aos mentores da nossa casa, Paulo de Tarso, que nós possamos iniciar o nosso estudo. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre o suicídio. É um tema bem difícil porque ele é dolorido. Mas lugar melhor não há nesse mundo do que nós, onde a gente possa estar, que é nessa casa de amor, amparados pela equipe espiritual, para a gente poder falar desse assunto. Hoje o nosso objetivo é olhar o suicídio sob a luz da doutrina espírita. Nós trazemos alguns dados técnicos bem atuais, dizendo que o Brasil é o 8º país entre mortes por suicídio. E cerca de 96,8% desses casos estão associados às doenças mentais. Não quer dizer que se temos uma doença mental, necessariamente vamos cometer o suicídio ou corremos o risco. Não, mas existem algumas doenças específicas para que a gente possa alertar um pouco mais no nosso olhar. Uma delas é a depressão, a outra é o transtorno de humor, a outra é o uso de substâncias. E a coexistência destas doenças. Abordar um tema que fala sobre perda, por si só, ele envolve muita complexidade. E abordar a morte provocada pela própria pessoa fica bem mais difícil. A OMS alerta para a dimensão dessa tragédia, porque o suicídio tornou-se um caso de saúde pública. A cada suicídio consumado, nós temos, com licença, gente, nós temos de 3 a 5 pessoas ligadas diretamente que precisarão de atendimento psicológico ou médico para lidar com as suas dores, para lidar com aquelas fantasias que ficam junto com a gente, a fantasia de culpa. Nós ficamos nos culpando, achando que nós deveríamos ter feito diferente, que nós poderíamos ter evitado. Fantasia. Nós não tínhamos condições, porque se tivéssemos, tínhamos feito. Durante o nosso estudo, nós vamos entender um pouco melhor isso. O maior desafio, então, da saúde mental é fazer com que as pessoas falem. Por isso que eu digo que fica uma fantasia, porque a gente não tem condições de adivinhar o que o outro está pensando. Às vezes as pessoas dizem assim, mas estava tudo tão bem. Claro que alguma coisa não ia bem, mas só que às vezes a gente não conseguiu ver. Ou aquela pessoa não conseguiu pedir socorro. E é importante que a gente desperte para essa realidade, que a gente precisa falar sobre as nossas dores, e que a gente possa sair da ilusão de que muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim, mas é só ter força de vontade. Levantar,
cedo, sair da cama, só com força de vontade, ou então é só fazer uma prece. Faz uma prece que tu acorda de manhã com força. Claro que a prece ajuda, é óbvio, gente. Mas não é só força de vontade, é mais. A gente precisa de mais. Ficamos em silêncio e morremos. Morremos por dentro primeiro e depois morremos por fora. Eu procurei ampliar o nosso estudo dessa noite acerca do suicídio, né? À luz da doutrina espírita. Esses livrinhos aqui, desse aqui para todo mundo olhar, né? Não trabalho na biblioteca, mas eu adoro fazer uma propaganda de livro, porque acho que não tem nada igual na nossa vida do que uma boa leitura, a não ser um beijo de amor, né? Mas isso a gente fala depois. Agora a gente vai falar daqui, da doutrina espírita. A gente tem esse livro aqui, ó, que é uma fantasia para nós, assim, ai, não vou ler, Memórias de um Suicida, é um horror, é uma bênção. É lindo o livro, gente, precisa ler. Opa, desculpa, eu fui para lá e ninguém me escutou, né? Saí do microfone. Então, precisa ler, esse livro é maravilhoso. O outro livro, é claro, né, gente? O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem aqui um capítulo específico que nós vamos falar hoje, que é o suicídio e a loucura. E esses outros aqui, que esses aqui são os meus, que irão comigo para o plano espiritual, se não na minha memória, mas junto comigo na minha urna lá, né? No meu caixão, que é a trilogia que conta a história de Ivone Pereira, uma médium muito conhecida, maravilhosa, que cometeu o suicídio várias vezes e se arrependeu muitas vezes. E vem trazer para nós, e aqui também foi Ivone Pereira, que recebeu a psicografia do Memórias de um Suicida, de Camilo, que escreveu para ela. Voltando então, eu baseei o nosso pequeno estudo de hoje aqui, nessas minhas leituras, e aí eu acredito que essas obras podem colaborar no esclarecimento e consolação dos espíritos vulnerabilizados que pensam nessa saída ilusória. E eu, enquanto eu estava pensando, né, estudando, eu pensei assim, puxa vida, se cada um de nós que estamos ali na hora da palestra, na hora em que a gente se reunir aqui para escutar palestra, não, para esse estudo, né, na hora que a gente se reunir, se cada um de nós se comprometer em poder levar essa palavra para uma única pessoa, dizendo, olha, aí eu falei, levar a palavra, parece que eu estou falando, né? Mas é a palavra mesmo, a gente tem que levar a palavra de Jesus para as pessoas, para a gente poder dizer, olha, a vida continua, a morte não existe, nós precisamos esperar só mais um pouquinho. O tema dessa noite, no final da noite, nós precisamos entender que a gente precisa aprender a suportar só mais um pouquinho. Sabe assim, espera hoje, dorme hoje. Amanhã a gente acorda. E aí passa o dia e pensa assim, eu vou suportar só hoje. Aí, depois a gente acorda. Aí a gente vai levando, a gente vai se dando tempo, porque a equipe espiritual está pronta para nos ajudar, mas ela precisa que a gente esteja pronto, atento, para que ela nos ajude. Então, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, ali tem o item suicídio e loucura, o Kardec traz uma nova visão da vida terrena para nós. Eu acho lindo esse capítulo. E ele diz assim, né? As dores de hoje são o resgate dos nossos erros cometidos em existências anteriores. Essa é a chave da vida. Nós não sofremos por sofrer. Não existe um Deus sentado lá em cima dizendo, tu merece, tu vai agora. Não. Nós não merecemos sofrer. Nós precisamos crescer. É diferente. Às vezes o crescimento vem através do sofrimento, mas se a gente tem a fé no futuro, faz toda a diferença. A gente muda o nosso ponto de vista. E ele continua dizendo assim, e as dores, quando suportadas pacientemente na Terra, nos pouparão séculos de sofrimento na vida futura. Encarar a vida terrena com calma, com resignação, com fé no futuro, dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. A loucura da dor, a loucura do medo, a loucura do desespero, que muitas vezes a gente já experimentou. Quem está aqui encarnado na Terra
já não experimentou. Claro que algumas pessoas sucumbem, né? Perdem, né? Perdem a luta. E a gente precisa se dar conta disso e olhar para quem está ao nosso lado. O Espiritismo nos ensina também que a vida continua e os sofrimentos não são eternos, segundo Kardec, e tem dia e hora para acabar. O desespero que às vezes se abate sobre todos os que sofrem passa a ser atenuado quando existe este conhecimento. Que a morte não existe, que a única coisa que morre, que perde a vida é o corpo. A vida sim continua, a vida espiritual, quando estamos encarnados, em espírito quando estamos desencarnados, em espírito também. Que continuamos vivos e exatamente como estávamos antes daquele momento da morte. Nós vamos continuar como estávamos antes daquele momento da morte. Não tem saída. Nós vamos continuar sendo quem nós somos. E quando a gente acordar do outro lado, a gente vai ver que nada terminou. Que tudo continuou. E aí é um outro detalhe. Os principais incentivadores do suicídio, segundo Kardec, são as ideias materialistas. Porque elas dizem tudo termina com a morte. Olha, gente, se eu fosse materialista, com certeza. Vou dizer para vocês, para que eu vou ficar sofrendo? Mas nós temos tantos testemunhos de que a vida continua. A doutrina espírita veio nos trazer, os espíritos, mais adiante nós vamos ver que eles vieram nos trazer essa boa nova. E Jesus mesmo disse, né, que a gente precisava honrar a nossa vida e que a gente ia sim se encontrar com Ele em outro momento. Então a vida continua. Ele não deixou claro naquela época, mas como é hoje, quer dizer, ele deixou bem claro, ele não deixou como é hoje para nós, né? Como os Espíritos nos trouxeram. Porque eles trouxeram para nós o Consolador Prometido, que ele disse, eu vou, mas enviarei o Consolador Prometido. E o que é o Consolador Prometido? É que a vida continua. Existe sim a oportunidade da reencarnação. E é por isso que para algumas pessoas, em determinados momentos da vida, quando a gente se deixa levar pelas ideias materialistas, a morte pode parecer a única saída para o seu sofrimento intolerável. Claro, lógico. Portanto, há uma relação direta entre as ideias materialistas e o suicídio, entre a doença mental e o suicídio. Kardec inclui um detalhe excepcional, que Kardec inclui porque os espíritos incluíram para ele, né? E ele traz para nós. Ele diz assim, as ideias obsessivas das doenças mentais e as influências de espíritos obsessores podem agravar as ideias suicidas. O que são ideias obsessivas? Ideias obsessivas, com um entendimento clínico, né, um entendimento da ciência, são sintomas específicos de um transtorno mental específico. Aí ali a gente tem pensamentos obsessivos, a gente tem pensamentos ruminatórios, a gente tem pensamentos intrusivos. E esse é o olhar das ideias obsessivas para a questão da ciência, para os transtornos mentais. Mas Kardec alerta dizendo assim, que as ideias obsessivas são ideias também inoculadas pelos obsessores. Elas afetam e agravam as doenças mentais. Mas quem são esses obsessores que inoculam essas ideias em nós? É um espírito, vou ler exatamente como está aqui no Evangelho. Kardec diz assim, é um espírito mau ou ignorante que exerce uma ação negativa sobre o indivíduo. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito que, na maioria das vezes, tem sua origem em relações que ambos tiveram em uma existência anterior.
Quando eu li isso aqui de novo, né? Com certeza eu já li outras vezes, e aí lendo essa trilogia aqui da Ivone, aí a gente vê, né, que realmente a obsessão se dá para o amor que enlouqueceu, pelo amor que foi abandonado, pelo amor que se sentiu traído. E esse amor pode ser de um amigo, de um irmão, de um pai, de um filho, de uma esposa. Mas a gente se sentiu traído e não conseguiu perdoar. Eu fiz uma palestra, acho que um mês passado, né, sobre a quem serve o perdão, em que eu falo desses 3 livros aqui, dessa trilogia, e aí a gente aborda, né, que o perdão serve para nós, porque o perdão, ele é saúde psíquica, o perdão liberta, o perdão nos livra das conexões espirituais negativas. A gente tem um outro sentido na vida quando a gente aprende que sim, eu vou perdoar, porque enquanto eu não perdoar o outro, quem vai sofrer sou eu. Eu é que vou estar amarrado no outro, porque eu vou estar pensando naquele outro, ou toda vez que eu ver aquele outro vai me subir. Eu, como sou uma pessoa muito calma, amorosa, certo? Doce, quando eu vejo aquela pessoa que eu não simpatizo muito, ferve o meu peito. Imagina eu que sou amorosa, né? Se assim eu não fosse. Então, e eu sei que eu não sou, tá, gente? Estou brincando com vocês. Estou dizendo que eu não sou nada amorosa, né? Então, ferve o meu peito. E aí, olha, vocês escutaram o que eu disse? Eu vou dizer de novo. Eu sou uma pessoa doce, amorosa, que quando vejo a pessoa que eu não simpatizo, ferve o meu peito. A quem serve o perdão? Fica a dica. Não vou nem explicar mais, tá? Fica aí sobre, aqui assim, ó, nas nossas ideias. Que vir isso uma obsessão, que a gente possa pensar, eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que prestar atenção nisso. Então, esses são os obsessores, que nós já tivemos outros vínculos. Por isso, o obsediado, ele deve trabalhar pela própria melhoria. Nós precisamos trabalhar pela nossa própria melhoria. Ideias obsessivas das doenças mentais podem ser tratadas, sim, através das medicações, porque essas medicações vão obstaculizar a conexão obsessiva, dos pensamentos obsessivos. Vão limitar que aqueles pensamentos fiquem tão presentes, as medicações. Na psicoterapia, nós vamos encontrar o quê? Uma oportunidade de mudar a frequência dessa conexão emocional e, através de uma nova maneira de ver a nossa vida, de ver o nosso eu, a gente muda de frequência. E agora, juntamente, eu diria em primeiro lugar também, ou muito paralelo a essas terapias, a gente precisa buscar o tratamento espiritual. Porque o Kardec nos alertou, existe sim uma conexão de obsessão agravando, dificultando para que a gente possa sair daquele estado depressivo, dependente, obsessivo, de mal-estar. E isso a gente vai encontrar, além da medicação, além de uma psicoterapia, a gente vai encontrar isso aonde? Com os recursos que a doutrina espírita nos oferece, de grátis. Grátis, gente. Pensem só comigo. Aqui a gente recebe, a gente tem esse momento de estudo, porque é o momento em que a gente está aqui, prestando atenção no que eu estou falando, e aí, claro, a equipe espiritual está trabalhando no campo espiritual de vocês. Não pensem que estamos sozinhos. Cada um de nós tem aí um mentor fazendo o trabalhinho para que a gente possa sair daqui melhor do que quando chegou. Para que a gente possa mudar a nossa frequência, que a gente possa ser mais otimista, que a gente possa ter mais coragem, que a gente possa ter mais esperança na vida, que a gente possa se aceitar mais, se perdoar mais o outro. Todo esse é o objetivo desse encontro. A gente faz de conta que está aqui lendo alguma coisa, ou estudando alguma coisa, fica sempre algo gravado, mas o trabalho mesmo é a equipe espiritual que faz. E está aí trabalhando em torno de todos nós. Aí o que acontece, né? Nós viemos aqui com o trabalho espiritual, nós vamos ter a palestrinha, nós vamos ter o passe depois na hora da nossa oração, nós vamos ter a água magnetizada, que quando a gente traz a aguinha, a equipe espiritual coloca ali todas as medicações que nós precisamos, o evangelho no lar,
e a desobsessão. Na nossa casa nós não temos mais esse trabalho, mas tem outras casas que têm. Então, quando a gente vai buscar esses atendimentos, faz toda a diferença na nossa vida. Porque nem tudo é espírito, como diz o Sérgio Lopes numa live, eu achei maravilhosa a expressão dele, né? Sérgio Lopes é um médico psiquiatra espírita de Pelotas, e eu gosto muito das palestras que ele faz, tem no YouTube. Ele diz assim, nem tudo é espírito, mas em tudo tem espírito. Então sempre tem uma conexão, né? A gente não pode achar que tudo é que os espíritos estão nos influenciando, mas também tem espírito em tudo, né? Vamos fazer nós a nossa parte, então. O Espiritismo, então, nos apresenta os próprios suicidas que vêm nos relatar a condição infeliz, momentânea, em que se encontram no mundo espiritual. Aquele que estiver pensando em se suicidar, partindo dessa vida antes do tempo determinado por Deus, deve pensar muito bem, muito bem, muito bem. Pois irá praticar um mal muito maior a si mesmo. E a isso nós agradecemos a Ivone quando fez esse livro para nós, aqui juntamente. Eu acho que é o Charles que fala aqui, né? É o Charles, né? Acho que é. Acho que é o Charles que fala, que dita para ela. O Espírito Charles. Mas ela... Não, Camilo. Acho que é o Camilo que está contando a história dele. Camilo Cândido Botelho, espírito que conta então sua história para Ivone Pereira. Ele alerta: não pensem que suicidar-se é terminar com o sofrimento. Não é. É potencializar esse sofrimento. Nesse livro, Memórias de um Suicida, o Camilo nos conta sobre o seu sofrimento e sobre a sua trajetória. Sofrimento não só enquanto estava na carne, encarnado, como também quando desencarnou. E ali ele conta que ele cometera o suicídio porque ele não aceitou ter ficado cego naquela encarnação. Já no plano espiritual, conversando com os mentores, ele descobre que a cegueira daquela encarnação era a sua quitação com a lei de amor. Aquele sofrimento era uma quitação, e com o suicídio ele buscou uma expiação muito maior. Então, quando nós estamos passando por aquela dificuldade, sabe aquela dificuldade que é muito difícil? Eu escuto as pessoas me dizendo isso. Tu não imagina, Ana Lu, e eu digo, não imagino mesmo. Não imagino porque eu só consigo imaginar quando eu sinto. Mas eu tô aqui, eu tô escutando, eu tô tentando escutar para entender um pouco melhor o que tu tá sentindo. E é muito difícil quando a gente está com uma dor. Eu vou só no detalhe. Quando a gente briga com o namorado, já dá uma dor no peito da gente, né? Não quero que alguém lembre do seu ex, pelo amor de Deus, tá? Mas quando a gente briga com o namorado, dói o peito da gente. Agora, imagina quando a gente perde alguém que a gente ama, assim, como um filho, como um irmão, como um amor. É muito difícil, né, gente? Então a gente tem muita força. E é nessa hora que a doutrina faz a diferença na vida da gente. Porque diz assim, não, tu espera só mais um pouquinho. Porque se tu correr pro suicídio, tu não vai ver ele logo em seguida. Tu vai sofrer. Tu não vai te encontrar tão cedo. E ele tá ali te esperando, com amor, torcendo para que tu não corra para essa loucura. Espera só mais um pouquinho. É assim que os espíritos nos dizem. E às vezes a gente não consegue. Mas nunca estamos sozinhos. Nós sempre conseguimos o atendimento do plano espiritual. Nós temos também um outro conhecimento de um outro espírito que estava lá no plano espiritual. E esse aqui falou numa mesa mediúnica. E ele dizia assim, através do médium: cortem a minha mão, para que eu não consiga mais cometer esse ato. Porque se eu não tiver mais a mão, talvez eu não persista no ato de pegar o revólver e dar o tiro. Porque eu tinha certeza que eu iria encontrar a morte. Eu tinha certeza que eu ia terminar com todo o meu sofrimento. Então cortem a minha mão. E aí, claro, ele foi doutrinado,
Ele foi esclarecido e foi amparado. Nossa intenção aqui hoje, gente, não é de fazer alusão ao sofrimento somente, mas orientar para que esse sofrimento possa ser evitado. Nós, cada um de nós que estamos aqui hoje, nós temos um compromisso conosco e com o outro, para que a gente possa levar essa ideia. A vida não termina, a vida continua, que possamos nós acolher as pessoas que sofrem, que possamos nós orar por aqueles que cometeram esse ato insano na busca de terminar com suas dores. Os espíritos, eles não voltam para nos atormentar, nem para nos assustar. Eles voltam para que não caiamos nesse erro de achar que a morte termina com tudo. Eles vêm para nos injetar esperança, coragem, e dizendo assim, suporta só mais um pouquinho. Até porque se tu tá com ideação suicida, como diz Ivone Pereira para nós em todos os seus livros, é porque em algum outro momento tu já cometeu esse ato. Não cai de novo nesse engano, porque senão nós só vamos dificultar a nossa própria vida. E nós queremos tanto ser felizes, né? Nosso sonho é ser feliz, não é assim? Ai, nosso sonho é sentar, eu digo assim, eu vou dizer agora uma coisa, às vezes é sentar e comer aquilo que a gente tem vontade, sem se preocupar que a gente tem intolerância à lactose, intolerância ao glúten, porque hoje em dia a gente não pode comer mais nada, antigamente comia de tudo, hoje não pode comer mais nada, tudo faz mal. Então hoje não se tem mais, assim, eu estou falando no prazer mais básico, tá? Nem estou falando aqueles prazeres maiores, em termos assim de ter uma boa leitura na beira da praia, onde a gente pode estar, de repente, no almoço com os seus familiares. Esse sim. Ou numa boa palestra, né, do Divaldo, ou de um espírita mais renomado. São grandes prazeres na vida. De quem gosta, claro, né, como eu. Mas, tudo bem. Então, a vida é uma dádiva, diziam os espíritos para nós. Há uma mobilização geral. Isso aqui é importante que a gente se dê conta também, né? Há uma mobilização geral dos planos maiores para que cada um de nós estivéssemos encarnados em 2022. E às vezes a gente diz assim, mas por que eu estou aqui hoje? O que eu estou fazendo neste lugar? Gente, eu estou em pleno Brasil nessa coisa que está aqui. Olha só que horror isso na minha vida. E essa família, meu Deus, como é que eu vim parar nesse lugar? Como é que eu escolhi o meu parceiro? Porque é bom, gente, porque era o que eu precisava, né? E não, até vamos dizer assim, eu acho que é porque eu precisava, assim, porque se fosse que eu mereço, ia ser um bem pior, para dizer bem a verdade, né? Então a gente precisa se dar conta desses detalhes na nossa vida, agradecer esses momentos, porque houve uma mobilização muito grande no plano espiritual para que a gente estivesse aqui encarnado. Nossa vida é muito importante. Mesmo que sejamos sozinhos numa casa onde a gente não tenha ninguém para conversar, onde a gente não tenha nem internet para poder ver uma palestra, para poder escutar a vida dos outros. Até o rádio fica difícil de pegar. Eu contei a minha idade agora, né, gente? Porque eu fiz assim, hoje em dia a gente não usa mais o rádio mundial, né? A gente usa o rádio digital. Mas mesmo que a gente viva nessa casa, sozinho, mesmo que a gente esteja assim, ó, na cama, totalmente paralisado. Se a gente conta com a possibilidade da nossa mente, aí a gente pode fazer o quê? Orar. Pedir a Deus que a gente tenha a força, que possa ajudar os nossos amores, que possa ajudar as outras pessoas. A gente pode fazer pelo outro. Mesmo quando a gente pensa que não tem condições para fazer nada. Mesmo aí, a gente tem condições. Então nós somos importantes nessa vida e houve um planejamento muito importante para que aqui nós estivéssemos. Viu, Érico? Dá graças a Deus. Pensem em todos os recursos que foram disponibilizados para nós, para que reencarnássemos todas essas providências tratadas. Quantas criaturas de novo se movimentaram e quantas foram chamadas a colaborar para esse nosso processo. Quantos amigos espirituais caminham ao nosso lado dizendo, Nalu, pelo amor de Deus, presta atenção.
Não erra de novo. A gente combinou no plano espiritual. Com que cara eu vou chegar lá em cima e dizer, pois é, né? Ela errou de novo. E aí, Nalu, presta atenção, ama o teu próximo, presta atenção em ti, valoriza essa oportunidade. Está difícil de reencarnar. Há uns 35 anos atrás, diziam que tinha 1/3 só de pessoas encarnadas e o resto estava tudo lá do outro lado esperando para reencarnar. Vocês acham que eu vou encontrar uma brechinha para voltar logo em seguida? Não! Nós precisamos aproveitar esse momento que nós estamos aqui até o último momento. É importantíssima essa oportunidade que a gente está aqui. Somos herdeiros dos nossos atos. Somos espíritos imortais. Eu acho lindo dizer isso, que nós somos viajores do tempo. Olha que lindo, a gente estava lá atrás e hoje a gente está aqui. Tudo bem que lá atrás a gente fez um monte de coisa errada, mas hoje a gente tem lucidez, a gente já tem discernimento, a gente já conhece muita coisa. Então, assim, somos viajantes do tempo melhorados. Herdeiros dos nossos atos e dos nossos condicionamentos. Os que hoje buscam o suicídio, ontem também buscaram, como diz a Ivone Pereira. É preciso um novo paradigma para construir os novos hábitos. E qual é esse paradigma? A doutrina espírita. Os espíritos vêm nos contar da vida espiritual na mesa mediúnica. Semana passada, quem estava aqui pode lembrar que o Júlio falou. Não foi o Júlio, gente, esqueci. Foi o Sérgio Luiz falou, né? Então, olha, a gente que trabalha na mediúnica, a gente tem esses testemunhos. A vida continua. E quantas vezes nós vamos em busca até de um suicídio inconsciente, desistindo da vida, para buscar a felicidade ou o reencontro com alguém que a gente ama. E a gente fica longe. É uma decepção muito grande, mas nós temos aqui, sim, esse novo paradigma. E é com essa doutrina que nós vamos encontrar um novo eu, esse eu imortal. Nós vamos encontrar uma nova maneira de interpretar a nossa vida, porque o Espiritismo é um agente consolador. Somos espíritos reencarnados. Nós não morremos. Quando eu digo isso, e estou dizendo muitas vezes, falei várias vezes durante o nosso pequeno estudo, que somos espíritos reencarnados, que nós não morremos, porque nós temos vários irmãos que cometeram o suicídio aqui presente hoje, com certeza. A equipe espiritual não ia perder essa oportunidade de trazer todos esses irmãos para escutar o nosso estudo, utilizando cada um de nós aqui sentados como veículos, como médiums, para que eles possam receber tudo aquilo que eles precisam. Hoje nós somos muito importantes, mais do que os outros dias, com certeza. E é assim, né, que nós deixamos o corpo físico para continuarmos mais vivos do que nunca na nossa pátria espiritual. No nosso final do estudo, vem um recadinho para aqueles que experimentaram, para aqueles que experimentam o luto pelo suicídio de um amor, pelo suicídio de um amigo, pelo suicídio de um colega, ou por uma notícia que a gente escutou, por alguém que não conseguiu levar mais adiante o seu tempo de sofrimento. Ninguém está abandonado. E eu vou convidar vocês agora a caminhar comigo em 6 frases no máximo, mas que possam permitir que a equipe espiritual trabalhe com a energia de vocês, que aqueles espíritos que precisam de ajuda possam também captar todo esse pequeno processo de elevação que nós vamos ter. Ninguém está abandonado, ninguém está condenado. Maria, Mãe das Mães, está no comando das equipes socorristas aos suicidas. Unamo-nos à equipe de Maria. Façamos a nossa parte de amor através da prece, do diálogo mental positivo
e encorajador, dizendo: meu querido, confie em Deus, o nosso Pai. Jamais estamos abandonados ao sofrimento. Desperta da tua dor, meu querido. Olha em volta, presta atenção, sente a presença amiga dos socorristas de Maria. Aceita, te entrega para essas vibrações consoladoras. A vida continua. Maria veio te resgatar e te amparar. E é dessa forma que cada um de nós vai conseguir levar adiante a vibração do amor, a vibração do consolo, a vibração do esclarecimento. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Falta só um detalhezinho, pode vir, desculpa, né? Falta só um detalhezinho que no nosso canal, não é canal que a gente diz, gente, como é que a gente diz, pelo amor de Deus? Rede social, tá? Na nossa rede social a gente tem ali uma divulgação da AMERG, Associação Médico Espírita, onde ali tem um grupo de apoio a familiares enlutados. Aqueles é grátis, viu, gente? Não precisa pagar nada. E ali tem um grupo que se encontra durante a semana para conversar sobre as nossas dores, as nossas fantasias. Então, deem uma olhadinha lá no canal da rede social da nossa casa, tá? E aí vocês vão ver que tem ali uma informação completa. E eu vou pedir também para a Mônica, vou passar para ela algumas orientações assim de lugares que a gente possa buscar, né? Porque às vezes a gente não sabe exatamente numa hora de desespero aonde a gente possa buscar o auxílio. Então a gente vai ter no nosso canal também, certo? Então, muito obrigada pela oportunidade de aprendizado. Então, mantendo esse clima de harmonia, de amor que nos encontramos envolvidos, vamos passar as nossas preces e radiações, oferecer aquilo que temos de melhor em prol dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, e depois, em seguida, passaremos ao passo espiritual. Mestre Jesus, aqui estamos te buscando no aconchego da prece, para que o sopro da tua bênção seja levado pelos mensageiros divinos ao encontro de todos os desencarnados. Sejam eles os nossos familiares, amigos, também aqueles que ninguém se lembra de oferecer o bálsamo da oração, e lembrando principalmente na noite de hoje a todos esses nossos irmãos que não tiveram a força de suportar as suas provas terrenas e num momento de grande desespero abandonaram o seu fardo antes da hora e romperam com a existência física. Permita, Pai, que os bons espíritos lhes levem o alívio, as consolações, a esperança do futuro. Acalma, Senhor, os doentes nos hospitais da terra e do mundo espiritual. Estende tuas mãos sobre eles, para que não se percam no desespero e na angústia que bate à porta dos seus pensamentos e corações. Oramos por todos os profissionais que estão envolvidos, que trabalham nas instituições de saúde, para que também recebam energias, ondas de equilíbrio e refazimento no exercício das suas funções. Pedimos também, querido amigo, por todas as casas geriátricas, que ali sejam esparzidas as bênçãos de refazimento, de esperança e harmonia,
envolvendo também aqueles que são os cuidadores, que possam todos eles sentir a presença do seu anjo guardião, como um amigo que está ao seu lado, amparando-lhes o sofrimento, os sentimentos de abandono e solidão que fazem parte da sua realidade. Mestre Jesus, agora nós rogamos pela tua visita aos nossos lares, abraçando cada familiar que lá esteja ou que convive conosco, para que todos possam ter a convicção de que as aflições são passageiras e que se transformam em oportunidades de aprendizagem, que a fé, a esperança e o amor envolvam nossos lares. Rogamos pelas nossas águas que sejam fluidificadas pela farmácia divina, trazendo ali o remédio que acalma, equilibra e restaura as nossas forças orgânicas e espirituais. Agora nós vamos passar ao nosso momento particular, ao passe espiritual, pedindo ainda a esse mestre de amor que a sua misericórdia se derrame sobre cada um de nós que aqui nos encontramos. Que a equipe espiritual da nossa Casa Paulo de Tarso nos envolvam no brilho da sua luz. Estamos aqui, Jesus, buscando o alívio, as consolações e a esperança no futuro. Fortifica nossa alma, Senhor. Amplia a nossa capacidade de perceber e valorizar o sentido da vida que é imortal. Nos ensina a reconhecermos a grandeza das providências que são tomadas a cada dia em favor da nossa existência. Que nunca, em momento algum, nos esqueçamos desse amor incondicional e com ele possamos seguir fortalecidos, buscando no teu Evangelho de luz o despertamento de nossas consciências, sempre nos esforçando para nos mantermos no caminho do bem, no caminho da luz. Te agradecemos, Senhor, imensamente, sabendo que tu ouves as nossas rogativas e que nós saibamos, saindo daqui, irradiar alegrias em nome da esperança que agora habita em nós. Que assim seja. Muito obrigada. Está concluído o passe espiritual. Que tenhamos uma semana abençoada por Deus.